Muito bom dia, Rubens. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Tudo ótimo. Me ouve bem? Tio, aqui tô, sim, Eu também te bacana ouço demais. bem, te vejo bem. Vejo que você está com a camiseta de um time que eu, como sou completamente analfabeta em questão esportiva, não sei qual é. É o Clube Atlético Mineiro, o galão da massa aqui de Minas Gerais. Que bacana. Você fala de onde, Rubens? Eu tô aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, capital mineira, bem acolhedora, e sou das quebradas aqui de Belo Horizonte, das Minas Gerais, e torço pelo Atlético Mineiro. Olha só, eu acho muito legal quem escolhe um time e segue torcendo por ele. Eu ainda não consegui, sabe? Nunca me identifiquei com nenhum, assim, nunca nenhum, sabe? Não tocou, não deu aquele clima de envolvimento para a gente se tornar sabe, um torcedor, sabe, Rubens? Mas Entendi. o Rubens, gente, convidei o Rubens para estar aqui conosco hoje, conversando. Ele foi uma indicação, eu preciso dizer, do Francisco Ladeira. Obrigada, Francisco. Obrigada, Gente amigo. boa. Valeu, Gente boa. professor. Show de Claro, bola, professor. é isso. Francisco também, ó, de Minas. E ele disse: Rô, convida o Rubens, que ele lançou um livro muito legal, muito bonito. E eu vou mostrar a capa desse livro aqui para a nossa audiência. Na Quebrada, Crônicas da Periferia. Rubens, você que é professor e escritor, professor de música, Sim. escritor, mas também está se apresentando enquanto um militante político. Sim, 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 um ativista da Mas, esquerda brasileira. olha só, estamos juntos nessa. Eu Tamo queria que você junto. falasse aonde fica a quebrada, quem mora, Certo. quem mora nessa quebrada e que por isso foi retratado por você nessas crônicas. Conta pra gente. Não, na verdade, assim, minhas crônicas falam do cotidiano do povo brasileiro. E eu tenho um olhar muito positivo sobre o povo brasileiro. Eu acho o povo brasileiro um povo bom, um povo trabalhador, um povo bonito, um povo que, como diria o Darcy Ribeiro, né, ele apresenta alguma coisa nova para o mundo. Só que também nas minhas crônicas eu retrato a questão do racismo, a questão da desigualdade. O Brasil foram 400 anos de escravidão e sai do período escravagista sem nenhuma política de inclusão dessa população. Então, a maioria desses escravizados vão para as periferias, quebradas, encostas, e daí, eu até uso um termo, né? Tem a civirologia, né? Nós criamos a civirologia. O Brasil, a maioria do povo aprendeu a se virar, né? Então, assim, e eu retrato isso, mas também, Rosângela, retrato coisas boas do nosso Brasil, né? Como eu disse antes, eu acredito muito nesse povo brasileiro. A gente constrói o Brasil há mais de 500 anos. Então, eu vou pegando ali histórias, tanto no ponto de vista do comportamento, da desigualdade, do racismo, e vou retratando. Eu falo o seguinte: eu nasci num bairro operário aqui em Belo Horizonte, um bairro Aparecida. Então, eu pego essa vivência nossa, da correria do dia a dia. Eu estava vendo o professor falar agora. Realmente, uma das questões mais complicadas hoje para a gente transformar o Brasil, fazer uma revolução da classe trabalhadora, é você mobilizar as pessoas, organizar as pessoas. Porque hoje você tem uma nova subjetividade. A partir da década de 90, o neoliberalismo chega no Brasil, não só no ponto de vista do campo econômico, mas também no campo da subjetividade e no campo da cultura. Você tem e eu vivo isso aqui nas quebradas, você tem um individualismo maior. Então, eu trago todas essas experiências minhas para o livro. Mas veja bem, outro dia eu estava na Rádio Favela falando. Eu falo de mazela, sim, mas também anuncio coisa boa, porque o povo brasileiro ele tem muito que oferecer nessa nossa, digamos, nessa amálgama, né, cultural, da etnia, da diversidade, também apontar caminhos para o mundo. Aqui, claro que nós temos o racismo
estrutural, a gente não pode negar isso, nem a desigualdade, mas também nas quebradas, eu falo isso, nós somos sujeitos diversos. E aqui a gente lida com essa diversidade de uma maneira peculiar. Claro que cada quebrada vai ter a sua particularidade. Então, eu retrato isso nas minhas crônicas, na quebrada, aí pela editora Emó, mandar um abraço aí para a Patrícia, lá de São Paulo, mas é por aí. Editora Emó. Emó. Eu queria que você falasse, porque editar livros no nosso Brasil não é nada fácil. Não é fácil. E aí, eu queria saber que editora é essa que acolheu o seu projeto, Rubens? E como é que você está vivenciando esse movimento de lançamentos, de vendas, né? Porque tudo isso é um desafio no nosso país. Você está falando de um país em que a gente, né, a civirologia aí. É a civirologia. Olha, a editora Emó é uma editora pequena, né? Está crescendo agora, uma editora pequena, está indo para a média, lá de São Paulo, uma editora paulista, que tem como primícia lançar autores e autoras da classe trabalhadora, mulheres, LGBTQIA+, negros, valorizar outras religiões que não sejam religiões cristãs. Eu acho que ela tem essa possibilidade, digamos assim, essa possibilidade não, essa ideia, né, da diversidade. É uma editora muito boa. Pessoal conhecer aí, entra no site www.emoeditora.com.br, tem vários autores e autoras lá. Nós fizemos um lançamento aqui, Rosângela, na Praça da Liberdade, na Zona Sul aqui, de uma feira da Bitita. Foi muito legal. O livro, estou dando sorte, porque o livro está pegando cada vez mais, né? E agradecer vocês aqui do Desacato. Isso, para mim, é muito importante, esse espaço, que é o seguinte, Rosângela, nós temos que apresentar, tem uma narrativa que é ruim, né, que a classe dominante conseguiu imprimir no Brasil, que tudo que vem do povo é ruim, né? Nós somos preguiçosos, que a violência, não tem nada disso. O povo brasileiro é um povo que levanta de manhã, trabalha, a sua grande maioria tem o sonho, né, de ter sua casa, de fazer seus corres. Então, eu acho, não, tenho certeza que a partir do momento que a gente começar a erradicar essa desigualdade social no Brasil histórica, dando mais oportunidades, né, para a classe trabalhadora, para aqueles e para aquelas que labutam no dia a dia, eu acho que nós vamos fazer, eu acho, não tenho certeza, nós vamos fazer um país muito promissor. Olha, um país de Machado de Assis, de Lima Barreto, de Conceição Evaristo, né? Até eu sei que a esquerda não gosta muito, mas eu gosto dele, Nelson Rodrigues e tantos outros, a literatura brasileira. Olha, eu falo o seguinte, Rosângela, o Brasil, ultimamente, não está muito legal, não, mas o futebol brasileiro, a música brasileira, a literatura brasileira, nós somos os melhores. Você sabe por quê? Porque lá a gente pega todos os talentos. Ele não fica só numa classe social. O futebol brasileiro, que tem a ver com a nossa identidade, né? Por isso que até tocar essa camisa do Atlético Mineiro, ele começou elitizado, né? Quando Charles Miller traz o futebol para o Brasil, ele começa elitizado, mas depois ele se populariza e tem grandes craques negros que vieram das quebradas, das periferias, assim a música. E tem uma coisa aqui, nós aprendemos isso tudo na rua. Eu aprendi a minha literatura, escrever, é claro que eu estudei, mas na rua também. Eu venho de uma grande família, mas de uma família da classe trabalhadora. Eu fui criado pela minha avó, que não sabia ler nem escrever formalmente. Então, eu não tinha aquele hábito da leitura, pegar o livro, ler. Mas eu fui aprendendo essa cultura de rua, misturado com toda essa diversidade brasileira. Eu acho que o Brasil é um país fantástico. Tem vários talentos em várias artes. E a literatura, a cultura brasileira é riquíssima, né? É claro que
Por exemplo, eu não posso esquecer que nas quebradas a violência policial é muito grande, né? Eu denuncio isso também no meu livro, mas eu procuro também trazer muitas coisas positivas do dia a dia da gente, nessa civirologia que eu chamo. Rubens, você estava falando sobre a questão das subjetividades, né? Não sei se você concorda comigo, mas é uma das... você está falando desse povo maravilhoso. Foi feito um grande trabalho, né, pelas elites brasileiras, desde o descobrimento do nosso país, para que a gente não conseguisse sentir todo o potencial de criação, todo o potencial maravilhoso que o povo tem, né? E que tudo isso acabou sendo muito reforçado depois que chegaram essas plataformas digitais, que começaram a entrar na nossa vida mais profundamente. Você não acha que aconteceu esse processo, assim, de mexer, de destruir mesmo a autoestima de um povo? Olha, eu sou otimista, viu? Eu sou otimista eu sou um sonhador, como diz o Ariano Suassuna, eu sou um sonhador. Eu acho que a classe trabalhadora no Brasil, por mais reveses que a gente já teve, é vitoriosa também. A gente conseguiu eleger o presidente Lula 3 vezes, PT 5 vezes com a presidenta Dilma. A gente avançou muito, né? Saiu de um período escravagista, nós avançamos muito. Agora, é claro que é luta. Você não conquista nada sem luta, é transformação. E hoje, eu acho que o professor antes de mim aí, ele falou bem, hoje nós temos uma dificuldade enorme de mobilizar, mas veja bem, Rosângela, eu acho que o mundo também mudou. Eu acho que, por exemplo, os sindicatos, aquele velho sindicato, ele não existe mais. Ele precisa estar no território, no dia a dia dos trabalhadores, das trabalhadoras. E hoje, eu chamo, tem uma nova classe trabalhadora, se pode se dizer assim, eu não sou sociólogo, mas, por exemplo, os aplicativos estão aí, a revolução da uberização está aí. Se no século XIX a gente teve a revolução industrial que tirou postos de trabalho, hoje a gente tem a uberização que vai tirar direitos. Então a gente tem que trabalhar com isso. Eu lido aqui dia a dia com uma população que está no trabalho precarizado, por isso que eu chamo da civirologia. Deixa eu te contar uma coisa muito interessante, e eu trago isso para as minhas literaturas. Conversando, e aí você vai aprendendo muito com o povo, a sabedoria do povo é enorme. Aí, olha para você ver como é que o Brasil é tão desigual. Um amigo, já com 70 anos, ele falou que depois que aposentou, que ele teve ganhos regulares, ele teve salário regular. A vida toda, ele viveu de bico. E você pega na história brasileira grandes artistas como Cartola, entre outros artistas, ele nunca teve uma vida regular no ponto de vista econômico. Isso diz muito sobre o Brasil, muito da desigualdade brasileira, muito do racismo brasileiro. Olha, ele falou, eu falei com ele, você está feliz agora que ele se aposentou? Ele falou comigo, Rosângela, estou feliz que agora eu vou ter um ganhame que eu nunca tive. Isso me doeu no fundo da minha alma. Como que a gente é um povo criativo, um povo bom, mas uma desigualdade imensa. O Brasil tem, em São Paulo, na hora do rush, tráfico, tem engarrafamento de helicóptero, enquanto tem gente que não tem dinheiro nem para pegar ônibus, muitas vezes, nas grandes cidades, passa fome. O Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem fome ainda. Então, essas coisas eu tento trazer para o meu livro, Na Quebrada, de uma maneira leve, de uma maneira profunda, mas de uma maneira que a gente precisa socializar. Olha, você apontou o celular aí. Se você chegar em qualquer quebrada, qualquer menino ou menina vai ter um celular. E nós temos que ocupar esse celular com coisa boa. Falando para ele, ó, a gente pode fazer um país melhor, você tem que estudar, a gente tem que transformar essa molecada não para o mundo do crime, mas para um país, desenvolver um país com educação,
com postos de trabalho melhores, com melhores remuneração. Então, acho que isso, e aí, sem ser pretensioso, a gente tem que apontar coisas positivas. Eu acho que eu contribuo um pouco nessa nossa caminhada, nessa nossa luta. Eu digo para você, a classe trabalhadora é vitoriosa com esse livro. Eu acho que esse livro tem que chegar para toda a classe trabalhadora, por isso eu agradeço vocês aqui o espaço. Porque, olha, nós estamos cansados de... nós estamos chegando a 1 milhão de encarcerados no Brasil, e desses 1 milhão, 60% é de jovens negros. E muitos ali talentosos, poderiam estar em outras frentes. Então, as pessoas podem até falar que eu sou muito otimista, e sou mesmo, que o povo brasileiro, se você der oportunidade para ele, essa civilologia que eu faço, criou um povo muito, muito bacana, muito trabalhador e muito criativo. Agora que as universidades, Rosângela, a partir dos anos 2000, ela dá essa oportunidade de você ter classes sociais, negros, mulheres na universidade, você vê que a universidade brasileira ela está avançando com vários talentos, assim como o futebol, assim como a música, mas a gente também quer estar em outros espaços. E, Rubens, eu queria te perguntar sobre os personagens das suas crônicas. Eu tive que trazer a minha gatinha aqui para o meu colo, porque ela tá estressada. Então, eu queria te perguntar, você tem muitos personagens reais nessas suas crônicas? Todos são reais? Todos são inspirados? As pessoas conseguem se ver? Porque eu acho que esse processo das pessoas, principalmente essas que são invisibilizadas, minorizadas, né, excluídas, é como a mulher indígena quando se vê, a mulher negra quando se vê, ela se sente representada, ela se sente parte. Certo. Como é que funcionou isso no teu processo criativo? Olha, eu não procuro colocar nomes nas minhas crônicas, eu vou dizer por quê. Porque muitas vezes eu retrato a história do outro aqui nos meus livros. Muito difícil eu colocar, mas tem uma crônica aqui que tem o Palmério. Eu posso falar para você o que é o Palmério. O Palmério é um jovem negro, sonhador, queria ser jogador, queria ser um tanto de coisa, não conseguiu e virou um trabalhador precarizado. E no enquadro da polícia, que acontece no cotidiano, o Palmério é assassinado. Então, essa crônica que eu trago do Palmério é talvez uma das poucas crônicas que eu coloco o nome num personagem. Ele retrata esse cotidiano, infelizmente ainda, nas quebradas brasileiras, né? Porque hoje, nas quebradas brasileiras, ela é diversa, mas você tem facções, você tem milícias e você tem também uma violência policial para os jovens negros. Então, eu trago essa crônica do Palmério, mas também trago a crônica aqui da mãe. O que é a mãe? A mãe é uma crônica de uma mulher trabalhadora também. Ela pouco cuidou do filho, ela é babá dos filhos dos patrões. Um dia, o companheiro dela morre, ela é mandada embora, desempregada, ela vai conviver com o filho. Quem que é o filho? O filho é um militante de esquerda, que reúne na sua casa os amigos para transformar a quebrada, e ela que tinha pouca ligação com o filho, ela vai vendo que o filho é um militante. Ele passou na universidade, lutou sozinho, ele cria lá no seu bairro lá isso que a gente chama de mobilização, começa a organizar, aí ela começa, essa crônica mãe, ela começa a ler os livros que ele lê, Trotsky, Lenin, Foucault, e aí ela começa, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, ela começa a ler essa literatura, né?
E aí, um dia no ônibus, o ônibus está caro, ela faz um discurso no ônibus, o ônibus está caro, precário, o ônibus passa de 2 em 2 horas, ela começa a virar uma militante também. Aí há uma grande, isso que você falou com o professor, há um grande levante na cidade e o filho dela morre. Ele morre como militante, ele morre, e ela continua, ela aprendeu a ser militante com ele, ela continua sendo militante, e ela envolve várias mulheres, várias mães, e ela começa a ser uma grande militante. Então, uma outra também chama Mãe, que eu retrato, né, essa transformação de uma mulher oprimida, que era uma trabalhadora oprimida, tinha pouco afetividade com o filho, porque para sustentar o filho, ela vai cuidar de outros filhos. Isso é muito comum na quebrada. Isso é muito comum. As mulheres, principalmente as mulheres negras, saem das suas casas e vai cuidar de outras casas. Então, isso eu retrato também, mas eu retrato uma perspectiva do meu olhar de militantes, que é muito difícil, talvez outro escritor, trazer essa transformação dessa mulher, né? E assim eu tenho aqui o meu guri também. O meu guri faço uma brincadeira com aquela música do Chico. O meu guri também é nessa perspectiva, né? O cara quer ser jogador, e aí ele entra para o mundo do crime, aí todo domingo ele leva um frango assado para a mãe, e trata a mãe bem, e aí vai. Mas também tem crônicas minhas aqui, que o dia que eu fui conhecer o Jô Soares, por exemplo. Eu tinha uma banda de punk rock e queria apresentar no Jô Soares, e foi toda aquela labuta para entrar lá na Globo, para mostrar meu trabalho. E aí é isso. Por isso que eu falo, tem crônicas que denunciam, mas também crônicas que anunciam. E eu acho que esse é o meu trabalho primordial. E mais do que isso também, tentar construir e levar uma palavra positiva, né? Eu amo as palavras. Eu sou um militante, claro, mas antes de militante, eu sou um escritor que ama as palavras e que tenta, dentro das minhas limitações, aí, trazer para o mundo da literatura o dia a dia. Mas também, José, tem uma aqui, ó, que você vai rir para danar. Eu coloco, o futuro é logo aqui. O que é o futuro? É uma crônica de uma garota que ela tinha vergonha do pai. O pai tinha uma Kombi e ela tinha vergonha de entrar na Kombi, tal. E aí eu vou discorrendo aqui. São 30 crônicas nesse livro. E eu vou mandar uma aí para vocês, depois você me manda o endereço, vou autografar para você, o maior carinho, e mandar um livro aí. Ah, muito obrigada, Rubens. Rubens, você falou por cima, a Thali comentou aqui que resgatou o gênero dos quadrinhos com leitura educativa. Você poderia mostrar um pouquinho desses quadrinhos para a gente? Olha, as crônicas têm... Olha, a capa é essa, e as crônicas, muitas crônicas aqui têm ilustrações, não todas. A Emo agora, deixa eu ver aqui, a Emo agora, ela está querendo lançar o meu livro em quadrinhos. Histórias em quadrinhos para dialogar mais com a molecada. Mas o meu livro de crônicas é aquele livro tradicional. Se você pega lá grandes cronistas como Nelson Rodrigues, Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Sclia e outros cronistas aí, é um livro, digamos assim. Mas eu acho que, para dialogar com uma juventude, eu acho que tem que ser uma coisa com quadrinhos, vivo. E é isso. Eu estou muito feliz porque, Rosane, eu pensei em ser tudo na vida. Tudo, menos escritor.
não era aquilo não fazia parte da minha vida. Primeira coisa que eu pensei em ser na minha vida e quase consegui ser foi jogador de futebol, que é uma realidade do pessoal. Hoje, não muito mais, né? O povo da quebrada, né? O povo das periferias, a molecada, ainda quer ser jogador. Então, assim, eu faço isso com o maior prazer, livre, leve e solto, não tenho. Por isso que eu acho que está dando certo, assim, a minha literatura é porque eu gosto das palavras, amo as palavras e tento trazer aquilo que eu vejo com o meu olhar. Depois desse livro, Rubens, você está se colocando nesse local, assim, você colocou no seu horizonte essa perspectiva agora de, efetivamente, eu sou um escritor, você está se identificando enquanto escritor. Eu vou, você está começando esse projeto vai ter continuidade? Você já está falando em ir para a linguagem dos quadrinhos? Está abrindo essa perspectiva na sua vida? Olha, essa pergunta sua é uma pergunta muito importante, muito interessante, que até outro dia eu fiz um texto que eu colocava que o maior desafio que eu tinha era acreditar em mim mesmo. Porque isso, essa questão da literatura, dessa arte, muitas vezes está muito longe da classe trabalhadora. E as pessoas que estão com você no dia a dia nem acreditam que você é um escritor. Então, a maior luta minha é a própria pessoa, no caso, acreditar mais nela. E, olha, eu estou acreditando muito. Eu falei com a Patrícia que eu vou ser premiado com esse livro. Ela falou, não, eu acredito. Rosângela, eu estou pegando esse livro aqui, estou focado nesse livro. O livro está vendendo, eu vou com os amigos e muita gente está me ajudando, incrível, né? Muita gente está me ajudando, mas eu sim, eu posso te dizer para você sem arrogância, sem prepotência nenhuma, eu sou um escritor da classe trabalhadora, quero escrever mais, quero me aprimorar, e é isso que eu quero fazer da vida, também sem pretensões, mas com pretensões, influenciar de uma maneira positiva tantas pessoas talentosas nas quebradas que eu conheço, que falta oportunidade, que falta acreditar, porque tem um projeto perverso no país que cria subjetividades para a gente não acreditar na gente mesmo. Porque aí fica o dinheiro, fica concentrado, o poder fica concentrado para uma classe social. Eu costumo dizer o seguinte: quantos escritores e escritoras por aí, gente está na quebrada que não acredita nela mesmo. Então, se o Rubem Jaquino conseguir galgar, né, nessa highway aí, influenciar coisa boa, porque nós estamos precisando, depois da pandemia também, viu, Rosângela? Que a gente tinha grandes convivências, a gente parou de ter convivência com as pessoas, isso é ruim, porque o outro vira seu inimigo. Se você não conhece o outro vira seu inimigo. E eu digo não. O Brasil, aí o Darcy Ribeiro me inspira muito. Eu acho que o Brasil tem que apresentar. Eu acho que não tenho certeza. O Brasil pode apresentar, mesmo com toda essa desigualdade, com racismo, eu acho que o Brasil tem a possibilidade de apresentar para o mundo algo diferente. Que aqui nós somos diversos. E tem um setor aí que quer estragar isso, traz ódio para a política, traz o retrocesso civilizatório. Não, nós temos que falar de livros, nós temos que falar de música, nós temos que falar de coisa boa, ter bons empregos. Essa narrativa, a gente tem que falar que a gente é vitorioso. É isso que, com alguma pretensão, eu estou. Mas hoje eu tô, as pessoas perguntam para mim, eu falo, não, eu sou escritor, com E maiúsculo, sou escritor, e eu vou voltar aqui. Quero voltar aqui no Desacato e falar, Rosângela, olha, aquela oportunidade que você me deu, cresci 100 vezes mais. É exatamente isso que você está colocando, Rubens. Se ninguém melhor que um trabalhador, uma pessoa identificada com a classe, para escrever sobre ela. Ninguém
melhor do que você, que é da quebrada, para falar sobre, sobre a vida que pulsa na quebrada, né? É isso aí. E se a gente não escrever sobre nós, quem o fará? É isso. Eles, as elites, vão fazer uma versão para passar em alguma novela aí, uma versão que fique mais comercialmente vendável do que somos? É isso. Acho que nós temos essa tarefa, né, revolucionária, histórica, de, de contrapor um projeto que nos coloquem de uma maneira não protagonista. A gente tem que ser protagonista da nossa história. E a classe trabalhadora tem toda a legitimidade de ser protagonista da sua história, porque a classe trabalhadora no Brasil é vencedora. Por mais que eles falam que não, a gente tem que falar que sim, nós somos vencedores e nós vamos avançar ainda mais. O Brasil é um país maravilhoso, de um povo bom pra caramba. É claro que nós temos nossas mazelas, mas sim, o povo é bom, o povo levanta, o povo quer trabalhar, o povo faz sua correria. Aquilo que eu falei, nós vivemos na civirologia histórica, mas mesmo assim nós apresentamos muitas coisas boas para o povo. Isso é muito importante, a gente amplificar essa narrativa. Muito legal, muito legal. Vou esperar então, vamos aguardar ansiosamente esse momento que o Rubens vai retornar aqui para falar do próximo livro que ele está escrevendo, que ele vai estar lançando e do sucesso todo que foi essa primeira edição do Na Quebrada. Rubens, uma grande alegria ter você aqui hoje e falar sobre a sua obra. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Seguimos juntos, né? Agora temos os nossos contatos aqui. Quando você tiver desdobramentos aí, me avisa e a gente vai estar organizando um novo encontro. Rosângela, queria agradecê-la, agradecer todo o pessoal aí do Desacato, queria agradecer o Francisco, meu amigo aqui, professor da universidade, que me indicou para essa entrevista. Lancei o livro aqui em Belo Horizonte, dia 18, quase uma semana, né, praticamente. Agora eu vou para o Rio, vou estar no Rio em junho, quero estar em São Paulo, quero estar no Brasil todo, estou aberto a convites de live, de bate-papos, e é claro que eu sou escritor da classe trabalhadora, quem quiser me convidar, eu vou com muita disposição, mas se alguém puder, né, uma escola, uma universidade, estou super à disposição, pagando aí alimentação, a diária, aí a gente vai viajar pelo Brasil todo, apresentando uma literatura positiva sobre o povo brasileiro. Beijão aí para todo mundo, todos e todas. E é isso. Para cima, que o Brasil pode ser a grande diferença para o mundo. Exatamente. Um grande abraço, Rubens. Uma ótima quinta-feira aí para você. Beijão, Rosângela. Valeu, brigadão. Valeu.